No mundo de destros, ser canhoto ainda é bastante difícil. Porém, há séculos não era só difícil, mas temível. Os canhotos, durante muito tempo, foram considerados como pessoas que carregavam um defeito. Eram pessoas consideradas incapazes e até mesmo amaldiçoadas. Era como se houvesse filhos de Deus, os destros, e filhos gerados pelo diabo, os canhotos. Imagina viver em uma época em que nascer canhoto seria como nascer com uma marca maligna. E realmente, por muito tempo, as pessoas tiveram essa mentalidade. Talvez por essa marca e por esse estigma, a Bíblia conta a história de um homem chamado Eude. E Eude, pouca coisa se diz sobre ele. O seu nome, o nome do seu pai, a tribo na qual ele havia nascido, Benjamim. E um detalhe ficou marcado ali. Era Eude, um homem canhoto. Por muito tempo, as pessoas carregaram em si essa dificuldade de lidar com uma característica que lhes pertencia, com uma diferença que era natural. Foi o que aconteceu então, naquela época, porém, era uma época em que o povo de Israel, os israelitas, estavam sendo duramente castigados por uma outra nação, que eram os moabitas. Os moabitas, na figura do rei Eglon, dominavam a terra de Israel. Eram oprimidos de tal forma que toda a colheita, ou boa parte dela, dos seus pertences, do rebanho que eles possuíam, era passado a esse rei, a esse governo como imposto. Imagina a debilidade dessa terra. Ao longo de 18 anos, eles foram enfraquecidos pelos moabitas, que fizeram aliança ainda com os amalequitas, amonitas, povos que eram inimigos de Israel. E nessa época, Eude é levantado como alguém que poderia trazer livramento, salvação. E aquela característica, o fato de ser canhoto, naquele momento foi crucial. O que aconteceu? Eude fez para si uma espada e ele escondeu na sua perna direita. Ele colocou ali por debaixo das suas vestes, de tal forma que não poderia ser visto. E por ele ser considerado um amaldiçoado, ele passaria por entre as pessoas sem ser revistado. Essa característica, então, essa qualidade de Eude foi um benefício para o povo naquela época. Eude, então, disse ao rei, quando ele teve condições de falar com ele, entregando toda aquela oferta, toda aquela oferenda, imposto, ele teve a oportunidade de falar ao rei: Rei, eu tenho uma palavra para você que o próprio Deus enviou. Detalhe é que os moabitas acreditavam que o corpo era templo de espíritos, o lado direito de espíritos bons e o lado esquerdo de espíritos maus. Então você imagina um canhoto dizendo que trazia uma mensagem de Deus. Melhor ouvir, porque eu não sei o que ele pode provocar aqui no nosso meio. Então o rei diz a Eude: silêncio. Ele manda sair todas as pessoas e fica sozinho numa sala retirada com Eude. O que você tem a me dizer? Eude então aproveita o momento e retira com a sua mão canhota, retira aquela espada escondida debaixo das suas roupas e a crava no rei Eglon. E foge sem que ninguém perceba e tranca a porta e ali o rei morre. Enquanto isso, ele conclama aos seus guerreiros, os israelitas, a que invadissem e saíssem desse domínio. Eu gostaria que nós pensássemos como que uma marca, como que um estigma, como que um defeito pode ser para aquela época salvação. A diferença, ela é benéfica. Nós vimos nessa história. Eu penso também a respeito das mulheres.
Durante cerca de 400 anos, as mulheres foram consideradas como amaldiçoadas. No ápice da história, quando houve a caça às bruxas, você deve se lembrar. A maioria das pessoas mortas nessa época por perseguição foram mulheres. Simplesmente pelo fato de ser mulheres, eram consideradas como frágil o suficiente para que os demônios pudessem iludi-las, enganá-las e elas, por sua vez, trazerem todo o mal a uma sociedade. Acontecia uma tragédia e então havia uma perseguição às mulheres. Pegando a história de Eude e pegando a história das mulheres, eu quero dizer que você não precisa sentir vergonha de ser mulher. Você não precisa carregar isso como se fosse uma marca negativa, um estigma da sociedade. Pelo contrário, o fato de nós sermos mulheres diz que nós somos o que essa geração precisa, com as nossas características, com as nossas habilidades. Na época de Eude, aconteceu depois daquela vitória que houve 80 anos de paz sobre a terra, por causa da diferença de um homem, de uma característica que os outros consideravam defeito. A terra recebeu paz. Aquilo que você talvez tenha caminhado com uma mensagem negativa na sua mente. Você é frágil, você é limitada, você não é capaz, você não consegue fazer coisas que outras pessoas fariam. Exatamente isso pode ser a sua marca, a sua diferença, para fazer diferença para uma nação, para os povos, para a sua vizinhança, para a sua família. Pense que tudo aquilo que hoje parece fraco em você, débil em você, é algo que pode ser usado para que pessoas se beneficiem. Então, levante-se da sua insignificância, entre aspas. Levante-se dos seus temores e faça diferença com a sua diferença. A sua diferença é o seu marco para ser uma bênção para essa terra, para essa geração. Isso porque você é formidável. E com essa mentalidade renovada, curta a nossa página, compartilhe para que outras pessoas sejam abençoadas. E você, canhoto, lembre-se, isso é um benefício, é uma bênção. Tantas pessoas famosas eram canhotas. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, até mesmo o ex-presidente Barack Obama e tantos outros eram canhotos. Não deixe que outras pessoas digam: você não pode ser. Você pode sim.